Agora, assunto quentíssimo da véspera de a gente começar a nossa live, Wagner Mendes, foi que o senador Eduardo Girão foi anunciado como o candidato a vice de Romeu Zema à presidência da República. Temos aí uma reviravolta, até porque Eduardo Girão, até então, pré-candidato ao governo do Ceará. Esse assunto, Jéssica, vinha sendo ventilado nos últimos dias, né? O Romeu Zema já tinha dado algumas declarações de, vamos dizer assim, de elogios, né, ao senador cearense sobre essa possibilidade. O Girão já tinha dado declaração, quando a gente procurou ele nos últimos dias sobre essa possibilidade, né, a possibilidade de ser vice do Romeu Zema. Ele disse: olha, os meus olhos estão voltados para o Ceará, né, o desafio local, né, não vou aqui, não vou descartar essa possibilidade da nacional, mas os meus olhos estão voltados para o estado do Ceará. A convenção do Partido Novo acabou sendo adiada, né? Estava por fim de semana e foi adiada para hoje, às 19 horas, aqui em Fortaleza. Então havia essa expectativa desse anúncio do senador Eduardo Girão como candidato a governador. E horas antes desse anúncio, houve aí esse burburinho, a imprensa nacional já dando essa informação, a gente correndo atrás, né, falando com a assessoria, tentando falar com o próprio senador, e o partido, a nível nacional, também confirmou a informação de que ele, de fato, vai ser candidato a vice-presidente na chapa do Romeu Zema, mas, até o que se sabe até o momento, a convenção está mantida, né? Não se sabe se vai ser ter um substituto na vaga do partido que ficou, né, para governador do estado, ou se o partido vai deixar de lançar um nome a governador. Lembrando que o Novo, aqui no Ceará, estava tanto com a pré-candidatura do Eduardo Girão ao governo, como de General Teófilo ao Senado. General Teófilo foi candidato ao governo do estado em 2018, seria aí o nome que disputaria o Senado, mas não está claro se ele está mantido como nome ao Senado. Ele chegou a responder ao nosso repórter Igor Cavalcante, pouco antes aqui da live, de que não assumiria a majoritária para o Poder Executivo, né? Mas aí a gente tem que esperar os eventos, aqui está mantido, né, o evento de mais tarde, para a gente tentar mais detalhes e mais declarações. No texto, confirmando aí Eduardo Girão como vice de Zema, foi enviado pela assessoria, tem uma fala do próprio Zema que diz o seguinte, abre aspas: sempre disse que gostaria de um parceiro de chapa que fosse uma pessoa decente e ficha limpa. Em 8 anos como senador, Girão demonstrou toda a sua coragem e integridade para enfrentar o abuso de poder, a censura e a farra dos intocáveis de Brasília. Não poderia ser outra pessoa, fecho aspas, aqui foi a declaração do Zema, e a gente tem também, Luana, a declaração do senador Eduardo Girão, mas essa declaração que veio também no aviso, né, pela assessoria de imprensa do partido, mas ele também se manifestou sobre ter aceitado esse convite, né, inclusive essa mudança na reta final desse período das convenções. Exatamente, Jéssica, eu vou aqui também pegar a minha cola, né? O senador Eduardo Girão, ele falou, abre aspas, decidi aceitar esse convite desafiador como uma missão existencial. Pelos brasileiros sedentos por justiça, quero levar o que nós acreditamos e já defendemos em nossos mandatos aos 4 cantos do país. Mais segurança, mais prosperidade, mais defesa da vida e família e menos abusos dos intocáveis que tomaram conta do poder público. Fecha aspas, né? Essa declaração foi enviada, a gente não conseguiu ainda falar diretamente com o senador Eduardo Girão, devemos conseguir logo mais, porque a convenção estadual está mantida, então logo mais estaremos trazendo essas informações, como é que foi, né, tudo isso, mas por enquanto temos esse primeiro candidato a vice-presidente saindo do Ceará e talvez um segundo também, né, já que a Priscila Costa, deputada vereadora e deputada federal eleita, também continua a ser cotada e o Flávio Bolsonaro ainda não anunciou quem deve ser o candidato a vice. Então, essa disputa nacional passando ainda mais pelo Ceará do que já vinha passando nos últimos dias, né? Pois é, e Wagner Mendes, a Luna até trouxe aqui, né, nos bastidores segue essa expectativa ainda, Priscila com o nome cotado, também há semanas isso vem rolando, mas não tem nenhuma declaração oficial de nenhuma das partes. Agora, o quanto isso mexe aqui também com o cenário da disputa no Ceará? A Priscila, que em tese está colocada aí para ser deputada federal, Jéssica, e a Priscila foi a vereadora mais votada de Fortaleza em 2024, né? Então, assim, muito embora se espere que a chapa do PL ela tenha muitos votos, né, por conta do André Fernandes, que já foi o deputado mais votado na última eleição,
mas a chapa conta com ela também como representante feminina e também pela quantidade de votos que ela pode ajudar na chapa. Então, caso ela saia para federal, para ser vice-presidente, isso o partido vai ter que reorganizar, né, a chapa local com esse objetivo estratégico de fazer cadeiras a nível para a Câmara dos Deputados, porque isso acaba sendo também uma pressão nacional dos partidos, né, para que as legendas nos seus estados, elas consigam mais representação no Congresso Nacional, porque a gente vê a disputa, né, da questão de recurso partidário, aprovação de pautas, né, agendas aí sendo colocadas na pauta aí, do Congresso Nacional. Então, quando o partido tem uma bancada forte, isso faz muita diferença. Então, a Priscila, caso ela vá para essa vaga aí do Flávio, né, que o Flávio não conseguiu ainda fechar coligações com nenhum partido, então pode ser que seja uma alternativa dentro de casa, né, com a mulher e do Nordeste, que é a Priscila Costa. Isso vai, de fato, fazer sofrer interferências ali na chapa legislativa do PL. E resta saber também como é que vai ficar essa ala do PL que defendia o Eduardo Girão aqui a nível Ceará, né, em torno dessa definição de como vai ficar o próprio Novo aqui na disputa majoritária do Ceará. Tinha uma ala do PL, inclusive com Priscila Costa, que defendia o Eduardo Girão para esse nome ao governo do Ceará, em contraponto ao apoio do PL ao Ciro aqui, não é? Então tinha doutora Mayra Pinheiro, tinha esses nomes aí do PL que defendiam fiamente Eduardo Girão como este nome da oposição, da direita conservadora. Então resta saber como é que vai ficar tudo isso aí e quem é que vai assumir essa vaga, né? Se será um apoio automático ou se era um apoio para o Eduardo Girão, que tinha essa coisa da amizade, ligação com Michele Bolsonaro. É tudo que a gente ainda vai acompanhar aí, né? Pois é, aí a gente teve rodada de pesquisa Quest daqui do Ceará na semana passada, né? A gente tem uma live comentando todas as informações, todos os detalhes. E nessa disputa a gente já estava vendo o cenário aqui no Ceará se formar muito mais claramente polarizado ali entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas, que lideram mesmo aí essa intenção de voto nessa largada. Ciro com vantagem em relação a Elmano ainda nesse cenário de pré-campanha. E Eduardo Girão, que desde a primeira rodada, que foi ali mais ou menos finalzinho de abril, começo de maio, para agora, Eduardo Girão não teve uma oscilação tão grande, ficou ali ele entre 4%, 3%. O próprio Romeu Zema aqui no Ceará, nessa segunda rodada da Quest, ele chega a ser mencionado, mas não pontua nem 1%. Então, assim, é uma candidatura que tem um desafio de se tornar mais conhecida. Tanto que foi um detalhe interessante que a gente estava discutindo sobre os dados da pesquisa Quest. Tem uma parte do levantamento em que é perguntado às pessoas se ela conhece aquele nome, se ela conhece e votaria, se ela não conhece, ou se ela conhecendo não votaria, né? Que é o que a gente chama ali do índice de rejeição. E o senador Eduardo Girão, mesmo estando agora no 8º ano de mandato, ele ainda tem uma parcela bastante significativa do eleitorado de pessoas que dizem que não conhecem, né? Nessa última rodada, esse número foi de 55%, e aí 13% diziam conhecer, 55% não conhecem, e 32% conhecem e não votariam ali. Então, é o índice que a gente chama de rejeição também, Wagner. E essa saída do Eduardo Girão, dessa disputa aqui, ainda que não seja, pelo menos nesse primeiro momento da largada, não representasse diretamente uma ameaça à campanha de Ciro Gomes, que é a campanha à direita aqui no Ceará, mas Girão era ali um nome que estava sempre questionando a aliança da direita aqui, o apoio do PL ao Ciro, se Ciro era realmente um candidato de direita. Então, assim, como você acha que essa mudança da estratégia do Novo, ela impacta nos planos aí de Ciro e também de Elmano? Assim, a gente está vendo uma disputa muito acirrada, né, Jéssica? As pesquisas têm trazido isso, muito embora a Quest tenha dado ali 10 pontos de vantagem para o Ciro, a gente ainda está na pré-campanha, ainda tem um cenário aí a percorrer,
E na medida em que as candidaturas, a gente falou de polarização, né, desses números que a Quest trouxe. São praticamente duas candidaturas competitivas. O Girão vinha em terceiro lugar e ele acaba retirando essa candidatura. Né? Para onde é que vai esses 3%? Em uma disputa muito acirrada, isso pode fazer a diferença. Né? Será que esses 3% é aquela direita raiz, vamos dizer assim, que não abre a mão desse voto? Ou ela é flexível a ponto de adotar o Ciro, por exemplo, né? Qual o impacto que isso pode ter? A gente já viu eleição aqui no Ceará sendo resolvida por 3 mil votos, né? Numa situação de segundo turno. Então, há esses 3% aí pode fazer diferença nesse sentido, né? Se a campanha eleitoral se manter assim, nesse nível de polarização, acirrada da forma como está, né? Com o governador Elmano crescendo nas próximas pesquisas, que é o que pode acontecer. Então, assim, ninguém sabe o que é que vai acontecer com o Novo, se ele de fato vai lançar um novo nome para tentar manter esses 3% ou melhorar, mas transferir voto nunca é fácil, né? Nunca é garantido que isso vai acontecer. Então, vamos ver o que é que acontece. Eu acho também que uma coisa que pode ser interessante pensar é que para o Ciro Gomes talvez seja uma preocupação a menos, porque o Eduardo Girão era uma candidatura de oposição, então ele iria fazer a oposição ao Mano estava preparado. Mas ele também vinha em discursos muito fortes contra o Ciro, né? E é alguém da direita, então, tecnicamente, que representa esse mesmo eleitorado ali que o Ciro está buscando e que, então, estava fazendo esse discurso muito inflamado contra o Ciro e relembrando as ligações dele antes com o Camilo, com o Elmano, com esse lado governista, que é algo que também o lado governista está pegando. Então, talvez, para o Ciro, talvez, do ponto de vista de discurso e de conquista desse eleitorado mais direita raiz, mais bolsonarista raiz, não tem alguém que está mais identificado com esse campo, batendo nele a campanha inteira, talvez seja um ponto positivo aí para a campanha dele no futuro, né? Isso aí. E outra coisa, assim, só complementando o que a Luana está dizendo, Jéssica, o Eduardo Girão, ele sempre se preocupou mais com as pautas nacionais, né? Sim. É claro que como senador você acaba legislando para o país inteiro, mas eu acho que explica até um pouco esse 55% de desconhecimento, porque o Eduardo Girão, ao longo desses 8 anos de mandato, ele não cuidou tanto dos assuntos do Ceará como prioridade, né? Eram assuntos mais nacionais, né? Pautas ideológicas, então isso acaba casando até melhor com a candidatura dele a vice, né? Faz muito mais sentido para ele pela trajetória como parlamentar que ele teve ao longo desses 8 anos em Brasília. Pela repercussão do nome nacional também que ele construiu, né, nesse trabalho. Eu acho que não à toa a gente tem falado também, foi uma pauta que o próprio Cid Gomes, que vai ser candidato à reeleição no Senado, trouxe, que é o histórico de os senadores, os que tentaram reeleição, não terem conseguido, até porque é uma atuação que, de certo modo, às vezes distancia um pouco essa figura da sua base ali, daquela disputa mais local durante um tempo, né? Então, é realmente uma construção política que ela tem as suas especificidades.